Agora começa a nossa matéria de avaliação aqui do Hyundai Ioniq, o híbrido pleno mais barato do mercado brasileiro. Para isso eu dei uma passadinha aqui na concessionária Hyundai Abrão Reis, na cidade de Sorocaba, que inclusive comercializa o modelo. Vocês já viram alguns vídeos nas nossas redes sociais onde eu falei um pouco da tecnologia desse carro e até mesmo dei a oportunidade dos internautas mandarem suas perguntas a respeito do modelo. E nesse vídeo nós vamos explicar tudo isso, inclusive a questão do consumo, que é justamente onde um híbrido pleno vai muito bem. Vamos conhecer todos os detalhes agora. Hora da gente começar a gravar aqui o Ioniq em matéria de consumo. Bom, aqui a gente tem um computador de bordo, você acessa pelos botões do volante. E aí apertando aqui o botãozinho você consegue alternar aqui algumas coisas, né? Você tem aqui informação de pressão de pneus, algumas configurações do carro e o computador de bordo. Eu já zerei aqui a informação de média, olha que legal. O acumulado desse carro em 1.627 quilômetros é 17,4 km por litro, que é uma média muito boa, né? Porque aqui tem cidade, estrada, tudo mais. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar esta informação agora, que nós vamos testar o carro na cidade. Aqui a gente tem a informação do trajeto, né? Desde a primeira ligada do carro do dia, a mesma média de 17,4. Aqui nós temos o método de conduzir, né? A avaliação de como o carro foi conduzido, está zerado também. Vamos dirigir dentro da cidade, vamos ver como é que o carro se comporta. Vamos conferir como é que está a média aqui do Ioniq. E olha só, impressionantes 24,8 km por litro. Mas vamos ver aqui, rodei 14 quilômetros aqui dentro da cidade de Sorocaba, vocês viram aí no time-lapse, não peguei muito trânsito, mas foi um dia normal, dia útil, próximo da hora do almoço, com essa impressionante média de 24,9 km por litro, 37 minutos aqui rodando com o carro. Você vê que a média do dia, desde o momento que o carro foi ligado a primeira vez ali, 31 km, a média subiu para 20,2 km por litro, 1h32. E quando a gente vem aqui no modo de conduzir, claro, deu 100% econômico, eu dirigi de forma moderada, mas ar-condicionado ligado, e dirigi normalmente como qualquer pessoa dirigiria na cidade. Então a gente vê que o carro foi extremamente eficiente aqui nesse teste urbano. Mas agora é hora de pegar a estrada aqui com a Ioniq. Então nós vamos zerar a média aqui, ó, zerando aqui no computador de bordo, zerando a acumulada. Essa aqui não dá para zerar, né? Só zera depois que o carro ficar parado por um bom tempo. E zerar também aqui o modo de conduzir. E agora a média vai ser puramente de estrada. Vamos mais uma vez aí no time-lapse. E a média de rodovia, como é que ficou? Vamos conferir agora. Olha só, 19,8 km por litro. Você viu aí no time-lapse que foi rodovia mesmo com ar ligado. A gente rodou aí 23,9 quilômetros, média de 19,8, foram 20 minutos de condução, a estrada estava bastante livre. Quando a gente pega a média acumulada do dia inteiro, olha aí, 55 quilômetros, 20 km por litro, 1h58 de condução. E aqui na rodovia você pode ver que a gente teve 33% de condução de modo econômico, 65% de modo normal, e 2% de modo dinâmico. Ainda assim, uma média elogiável de quase 20 km por litro. Já percebemos que o Hyundai Ioniq é extremamente eficiente em matéria de consumo de combustível. Mas o pessoal sempre fica com dúvida. Qual é a diferença de um carro híbrido, como o Hyundai Ioniq, em relação a outros modelos no mercado que são vendidos também como híbridos e não são? Bom, pessoal, aqui nós temos um híbrido pleno. A definição básica de um veículo híbrido é que tanto o motor a combustão ou o motor elétrico tem que mover o carro de forma independente. Ou seja, o carro tem que se mover em modo totalmente elétrico ou em modo totalmente a combustão para ser considerado um híbrido pleno. E existem carros no mercado, como por exemplo da Caoa Chery, que são vendidos como híbridos, mas na verdade são híbridos leve. E aí o que acontece? Esses outros carros, eles não têm a capacidade de se mover em modo 100% elétrico.
O sistema elétrico apenas apoia de forma bastante suave o motor a combustão quando ele está funcionando. E aí está a principal diferença entre um híbrido leve e um híbrido pleno, que é o caso do Hyundai Ioniq. Nos dois testes que eu fiz, tanto de cidade quanto de estrada, consegui números melhores do que do Inmetro. Mas o próprio número do Inmetro é muito bom para o Ioniq. Quando a gente olha aqui a etiqueta, o Inmetro diz 18,9 km por litro na cidade e 18,8 km por litro na estrada, recebendo letra A em todas as classificações. Mas como esse carro consegue ser tão eficiente? Vamos entender a tecnologia. Vamos entender o powertrain aqui do Hyundai Ioniq. Bom, são dois motores. Vamos falar primeiro do motor a combustão, que é esta parte aqui do lado de cá. Estamos falando de um motor 1.6, 16 válvulas, aspirado de ciclo Atkinson, motor 4 cilindros com sistema de injeção direto de combustível. Mas ele nem é tão potente assim, são 105 cavalos e o torque máximo é de 15 kgfm. Esse motor também tem uma embreagem robotizada de dupla embreagem de 6 marchas, mas ele não trabalha sozinho, ele também tem uma parte elétrica. E a parte elétrica fica aqui desse lado, do lado direito aí do vídeo para vocês. Aqui nós temos um motor que tem uma potência de 43,5 cavalos, uma equivalência AD, e o torque máximo de 17,3 kgfm. Mas é importante observar que os motores têm situações de potência e torque diferentes. O motor elétrico, ele atua muito mais quando o carro está em baixa rotação, baixa velocidade. Já o motor a combustão atua com maior rotação e também maior velocidade. Por conta disso, a gente não pode somar as duas potências de forma aritmética. O que a gente tem aqui é uma potência combinada de 141 cavalos. A Hyundai não informa o torque máximo combinado. Mas olha a curiosidade, vocês podem ver aqui que nós temos do lado elétrico um sistema de arrefecimento, então isso aqui é dedicado para o sistema elétrico de alta tensão do carro, e do outro lado, outro sistema de arrefecimento. Por quê? Porque como os motores têm características diferentes, você está em baixa rotação, o motor elétrico está trabalhando mais, ele precisa de um arrefecimento dedicado para essa situação. Já o motor a combustão, o arrefecimento vai ser para quando o motor estiver funcionando numa situação de estrada. Então a gente tem sistemas separados para atender às necessidades que são diferentes. As proporções aqui do Hyundai Ioniq são bem parecidas com os sedãs médios do mercado brasileiro. Comprimento de 4,47 m e o entre-eixos de 2,70 m é exatamente o que a gente vê aí nos sedãs médios. Em matéria de construção, a gente tem freio a disco nas 4 rodas. Lá na frente, suspensão totalmente independente do tipo McPherson e aqui atrás, totalmente independente do tipo Multilink. Isso garante boa estabilidade e até mesmo um conjunto de freios bastante eficiente. Rodas e pneus. As rodas aqui são diamantadas em 2 tons, aro 16 polegadas, o que é muito bom para o mercado brasileiro, né? A gente tem um pneu aqui 205 de largura com perfil 60, então tem bastante borracha nessa região, o que é muito bom quando você tem que enfrentar a buraqueira aí do dia a dia. É um carro que vai sofrer pouco com esse problema de passar em buraco e eventualmente o pneu fazer uma bolha ou até mesmo cortar. Iluminação. Pois bem, aqui que vocês estão vendo aí é a luz de rodagem diurna em LED, elemento importante de segurança, que se acende toda vez que o motor está ligado ou o carro está em condição de ser dirigido. Aí nós temos iluminação de lanterna em LED, farol baixo em LED, farol alto em LED, inclusive com ajuste de altura do farol, mas a luz de pisca nesse carro aqui é do tipo incandescente. Esse é um ponto que a Hyundai já poderia ter colocado, por exemplo, um sistema Full LED. Aqui atrás nós temos 4 sensores de estacionamento mais câmera de ré. E a iluminação, isso que vocês estão vendo, a iluminação da lanterna que é em LED. Aí nós temos a luz de freio também em LED, porém luz de pisca e a luz de ré são do tipo incandescentes. Esse ponto a Hyundai também poderia ter dado uma caprichada um pouquinho maior. Mas tem uma curiosidade aqui atrás, porque vocês estão vendo aqui, ó, que tem um vidro que dá uma espécie de continuidade do vidro traseiro. Sim, você tem um vidro traseiro aqui que é mais inclinado, mas esse vidro traseiro aumenta o campo de visão pelo espelho retrovisor lá dentro. Então por que que o carro é assim?
principalmente para melhorar a aerodinâmica. Então ele vai ter aqui um arrasto menor aerodinâmico, favorecendo a economia de combustível sem comprometer a visibilidade. Porta-malas, tem botão aqui para você poder fazer a liberação da tampa. Também a cobertura, que é retrátil, ela até corre aqui dentro de um trilho para ficar melhor e balançar menos. Espaço declarado 443 litros. A gente também encontra ali daquele lado um compartimento que inclusive aqui, ó, isso aqui é a redinha organizadora. Quando a gente monta ela, ela vem nesses ganchinhos aqui para não deixar suas coisas ficarem rolando aqui no porta-malas. A gente também tem o seguinte, a possibilidade de levantar aqui o piso. E aí você vê compartimentos adicionais para guardar mais coisas, miudezas, né? Você pode colocar aqui do lado, do outro lado, tudo nisso aqui. E se você levantar esta peça, o que você tem aqui embaixo é o step, que é de uso temporário, além das ferramentas, e ainda sobra espaço aqui para você guardar mais algumas coisas. Então o que a gente consegue ver aqui no carro são espaços bem divididos para você guardar todo tipo de coisinha, desde as maiores até as menores. A Hyundai não informou para a gente a capacidade máxima de carga com os bancos traseiros rebatidos. Mas uma coisa que é legal é que quando você faz esse rebatimento, apesar de não ser um conjunto totalmente plano, não existe um degrau entre a base do porta-malas e o encosto do banco. Isso é muito bom, porque se você tiver que colocar cargas mais pesadas, você consegue deslizar elas para frente com mais facilidade aqui no Ioniq. Posição aqui no motorista começando pelo acabamento de porta, e a gente vê uma qualidade interessante, porque esse material aqui em cima é suave ao toque, esse também é material suave ao toque. Aqui nós temos um tipo de couro suave ao toque. Apesar de ser plástico duro, você vê que ele tem um acabamento um pouco melhor. Aqui tem uma cor cinza claro, aqui é uma cor cinza escuro. Espaço para guardar coisas na porta é bom, você tem bastante espaço aqui. Até mesmo o lugar onde você puxa a porta pode ser usado como um porta-objetos. Simples toque para abertura e fechamento apenas nos vidros dianteiros. Os traseiros não tem. Travamento das portas, controle dos espelhos e até mesmo a função de rebatimento. Um detalhezinho importante, olha só, o som tem uma assinatura aqui, Infinity. Então ele tem uma qualidade sonora interessante. O motorista tem os seguintes recursos, começando pelo ajuste de banco, elétrico, altura, inclinação do assento, distância e encosto e o ajuste lombar. Volante, ajuste manual de profundidade e altura. Aqui do lado, ajuste de altura do facho do farol, controle do dimer do painel, ligar e desligar o alerta de ponto cego, programa de estabilidade, abertura do bocal do tanque de combustível e esse aqui, ó, 12 volt battery reset. O que é isso aqui? É aquele sistema que quando você fica muito tempo com o carro parado, né, ele está desligado, mas você está usando os acessórios, ele tem um timer, né, para desligar esses acessórios. Quando você aperta aqui, ele dá um reset e você começa de novo a contar esse tempo. Então você pode ficar dentro do carro apertando esse botão para continuar usando aí os equipamentos. Controles do volante. Começando aqui pelo lado esquerdo, esses são utilizados para você interagir com a central multimídia. Volume, mudança de estação, modo, comando de voz, atender e encerrar a chamada de smartphone, quando conectado. Do lado direito, a gente tem aqui funções para você acessar o computador de bordo, selecionar as funções do computador de bordo, confirmar. E aqui desse lado você tem o controle de cruzeiro, que é convencional, não é adaptativo. E vocês estão vendo aqui pedal shifts atrás do volante, mas quando a gente estiver dirigindo eu vou explicar mais como eles funcionam. E o painel desse carro? Bom, ele é totalmente digital, a gente consegue ver que pelo volante você consegue alternar aqui algumas funções. Esse lado, ele indica como você está fazendo o consumo da energia, né? Se está tendo recuperação, o modo Eco ou o modo Power. Desse outro lado, você tem aqui o indicador do tanque de combustível e aqui o estado da bateria do sistema híbrido, até para você saber se você vai conseguir usar o carro em modo 100% elétrico. Banco traseiro, o espaço aqui é razoável. Deixei os dianteiros de forma confortável para eu sentar lá. Do meu joelho encosto do banco eu tenho aproximadamente aqui 5 dedos fechados. Movimentação de pés, ela é apenas razoável. Não é ruim, mas não chega a ser excelente.
A gente também tem aqui atrás saída de ar-condicionado para o banco traseiro, faltaram aqui algumas tomadinhas para carregamento de dispositivos, mas tem a saída de ar que é o mais importante. Alça de segurança aqui no teto, iluminação não é necessariamente para leitura, mas serve para quem está aqui atrás. E tem também aqui ó, o descansa-braços escamoteável com 2 porta-latas. E para fechar, na porta existe espaço para você guardar algumas coisas. Considerando que esse veículo está na categoria de sedã médio, eu vou dizer que ele atende de forma adequada quem vai aqui atrás. Aqui por dentro você tem um console muito organizado. Começando aqui pelo que tem à frente da alavanca de câmbio. Isso daqui é um carregador de celular por indução. Você vai colocar o seu smartphone aqui. Quando o carro está ligado e com a porta fechada, ele começa o carregamento, inclusive acende aquela luzinha para indicar a carga. Aí você tem tomada 12 volts de um lado e tomada 12 volts aqui do outro lado, além de uma porta USB do tipo A que tem integração com a central multimídia. Além desse carregador, você tem esse porta-latas, que serve muito bem para você colocar aí um segundo smartphone. Mas se você não quiser colocar o smartphone aqui, não tem problema. Tá vendo esse espaço que tem aqui, ó? Ele também é muito bom para colocar smartphone, e cabe até mesmo um tablet aqui, porque ele é fundo, ele tem aí uma boa disposição. Tem um segundo porta-copos aqui nessa posição, o descansa-braço com bom espaço, e mais uma outra tomada de carregamento aqui USB do tipo A. E em cima você tem aqui esse descansa-braço que é acolchoado. Então a gente vê uma ótima organização de console nesse carro. Outros controles que nós temos, a função auto-hold do freio, freio de estacionamento elétrico, e aqui o botãozinho para acionar a câmera. Já vamos mostrar isso dirigindo. Aí nós temos o controle do ar-condicionado, que é touch, então todos esses botões são touch. Você tem digital e automático de dupla zona. O motorista pode ter uma temperatura diferente aqui do passageiro, quer sincronizar as duas, é só aqui apertar o botão. E para fechar, a gente tem uma central multimídia que lembra bastante aquela que a gente já viu, por exemplo, no Creta. Pelo menos o software aqui é um pouco parecido. Tem um mapa de GPS embarcado, você vem aqui na opção de navegação para você poder ter pesquisas, destinos e tudo mais. Função de rádio, seleção de mídias, inclusive com a possibilidade de Android Auto e Apple CarPlay, uma coisa que a gente já viu nos outros carros da Hyundai como o Creta, aqui os sons da natureza, né, ó. Legal isso, né? Ele produz sons aí para você ter um momento mais relaxante. Você também tem aqui a função para fazer várias configurações da tela da central multimídia. Então a gente consegue ver um software fácil de utilizar, sem muita dificuldade, inclusive parecido com outros modelos que a gente já conhece aí no mercado brasileiro. Hora da gente dirigir aqui em área urbana o Hyundai Ioniq no nosso teste tradicional. Essa daqui é a chave, né? Bastante parecida àquelas outras dos carros da Hyundai, não tem muita diferença, né? Chave presencial, basta estar aqui dentro, apertou o botãozinho, o carro já liga, né? E ele dá essa informação aqui de que está pronto para ser conduzido. Como ele é um carro híbrido, eu estou com o ar-condicionado ligado, o carro já está ligado para ser dirigido, né? Mas ele não ligou o motor a combustão. Por quê? Porque ele ainda tem carga aqui na bateria. A gente consegue ver aqui do lado, né, que ainda tem um pouco de carga na bateria, então ele vai manter o ar-condicionado ligado a partir dessa capacidade da bateria aí, né? Também temos aqui um menu que você consegue ver o fluxo de energia do veículo. Nesse fluxo ele vai mostrar aí quando o motor elétrico ou quando o motor a combustão está ligado. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré, a gente tem aqui a câmera de ré, tem linha de guia e inclusive linha de guia dinâmica, né? Aí você tem aqui algumas opções que você pode, por exemplo, colocar a câmera de zoom mais próxima do carro, permanece a linha de guia aqui, só que central, ou então a visão maior. Você também tem algumas configurações para mexer na visualização da câmera em matéria de brilho, luz e contraste. Pois bem, vamos lá para a nossa manobra. Olha só, tem um carro passando lá atrás. Você vê aqui a linha de guia dinâmica, né? Então tem a linha de guia fixa e a dinâmica que mostra o caminho que você vai percorrer. Muito bom para quando você tem obstáculos em volta. Se ele está fora da linha de guia, você sabe que você não vai pegar o obstáculo. Olha só, tem uma árvore lá atrás. Vamos ver se o sensor de estacionamento aqui tem precisão. Olha lá.
já indicou aqui na tela da central e até mesmo no painel. Então a gente consegue ver uma boa resolução e uma precisão no sensor de estacionamento. Teste de tachão e lombada, como eu mostrei para vocês, o pneu tem uma boa altura de borracha, né? Então ele deve se comportar bem aqui nesse tachão, mas vamos ver. Vamos ver como é que é o isolamento acústico também aqui do carro. Passar aqui no tachão. E olha, suspensão macia e bom isolamento acústico, o que eu esperava considerando a configuração do pneu e até mesmo o ajuste de suspensão. Quando a gente compara com outros sedãs médios que nós temos aí no mercado brasileiro, eu vou dizer para vocês que o Ioniq não deixa nada a desejar, inclusive superando alguns aí do segmento. E na lombada, será que ele vai bem? Vamos lá, primeira lombada 30 por hora, a gente sabe que essa lombada aqui é um pouquinho mais fácil, mas vamos ver o que acontece. E já na primeira lombada a gente já sentiu a raspadinha lá na frente, então você tem que tomar um pouquinho de cuidado nesses obstáculos, porque a frente aqui não é tão alta. E no piso desnivelado, será que o Ioniq vai bem? Vamos conferir. Bom isolamento acústico, suspensão macia. A gente já sabe que na lombada tem que passar mais devagar, porque o carro pega. Mas o rodar é bastante suave. Então quem está procurando essa questão de conforto e qualidade de acabamento não vai se decepcionar com a Ioniq. Manobra de fim de rua. Bom, aqui eu já vou aproveitar para mostrar para vocês aqui o botãozinho da câmera que a gente tem aqui no console, né? O carro está engatado com o drive para frente. Se eu apertar o botão da câmera, ele me mostra a câmera traseira. Esse carro não tem câmera 360 graus, só tem a traseira. Mas vamos lá para a nossa manobra. Vamos até o nosso ponto de referência, parar o carro. Uma volta e um quarto aqui, né? Vamos até encostar o pneu na guia. Aqui encostou o pneu na guia, tenho a sensação de que aqui virou os 90 graus. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar com segurança. Câmera de ré com boa resolução. Faz falta um sensor ali na frente, tá, pessoal? Poderia ter. Bom, concluindo aqui a manobra, o carro saiu um pouquinho aqui para a esquerda da rua, né? Para ser um sedã médio, até que usou um espaço relativamente grande. Não é difícil de manobrar, mas um sensor dianteiro faria diferença aqui no carro. Pergunta que fizeram para a gente, até que velocidade o carro vai em modo 100% elétrico. Bom, agora eu estou no modo 100% elétrico, o carro está parado, ar-condicionado está funcionando, mas esse carro não tem aquele botãozinho EV como a gente encontra em outros híbridos. O que acontece aqui é que depende muito do estado da bateria, né, o quanto você tem de carga na bateria e também a demanda que você está fazendo no carro. Se você andar em baixas velocidades, que é o caso exatamente que eu estou fazendo aqui agora, ó, 15 km por hora, 20 km por hora, muito provavelmente você estará em modo 100% elétrico. Isso se você tiver bateria. Não tem como você controlar, o sistema vai gerenciar isso automaticamente. Mas se você der um pouquinho mais de demanda no acelerador, olha só, ele já liga o motor a combustão, a gente consegue ver naquele gráfico que tem ali à frente do motorista, que você consegue usar em uma das telas ali do computador de bordo. O ponto importante é que o carro vai fazer tudo isso automaticamente. Então ele vai ver quando há necessidade de ligar o motor a combustão e quando você consegue usar o carro em modo 100% elétrico. Você tem pouco controle, mas o que realmente interessa aqui é que, como a gente viu no nosso teste de consumo, ele é eficiente. Hora da gente ir aqui para a estrada com a Ioniq. O carro está agora em modo 100% elétrico, mas vamos pegar aqui uma arinha semi-urbana, né, o acesso da estrada, justamente para a gente poder ver o comportamento do veículo. Todo deslocamento em baixa velocidade o carro faz normalmente em modo 100% elétrico, que é onde o motor elétrico é mais eficiente. Mas você dá um pouquinho mais de força aqui no pedal, ele já entra um motor a combustão. Entra de forma bastante suave, né? Aí muita gente deve estar perguntando aqui, mas como é que eu dirijo de forma eficiente um veículo como esse? No caso aqui, você tem uma indicação muito boa aqui do lado, que são essas barras que mostram como é que você está fazendo uso. Tirou o pé do acelerador, ó, ele já começa a recuperar energia para o carro, desliga o motor a combustão, deixa aí só o sistema elétrico carregando a bateria. Acelerou,
Se é suave, vai no motor elétrico, deu um pouquinho mais de força, entra com o motor a combustão. Mas a dica é sempre manter as barras aqui na região do eco. Ah, mas e se eu fizer uma aceleração mais forte? Olha só, pisou mais forte, aí ele vai ali para a região power, né? Como eu expliquei para vocês, esse carro aqui tem um câmbio robotizado de dupla embreagem, só que você não consegue interagir com ele, né? Mas você vai perguntar, mas o que são esses pedal shifts atrás do volante se não é para interagir com as marchas? Então, vou explicar para vocês. Estou dirigindo o carro aqui na estrada, aqui na casa dos 80 km por hora, eu vou acionar um dos pedal shifts aqui, ó, lado esquerdo. Olha lá, level 1. Isso aqui é a recuperação de energia, ó. Desligado, level 1, level 2 e level 3. Ele aplica uma maior regeneração e uma certa frenagem. Então, com isso daqui, é como se você controlasse o freio do carro sem ter que pisar no freio. E aí, toda vez que você tira o pé do acelerador, olha só, está no level 3, ele recupera mais, está no level 2, recupera um pouco menos, no level 1 um pouquinho menos e no level 0 é uma recuperação bem sutil. Para que você usa isso? Quando você vai descer uma serra, que é aplicar freio no motor. Ou então deixa no level 3 que você praticamente não usa o freio. E a retomada de velocidade, será que é boa? Vamos conferir. Mesmo ponto da estrada, 60 por hora, ar ligado e vamos pisar tudo, ó. Pisando, ó, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Não é um canhão, mas eu não achei assim tão lento. E o 0 a 100 aqui do modelo. Bom, tem um detalhezinho importante porque ele tem modo de condução. A alavanca que jogou para o lado esquerdo, ele põe no modo Sport. Vamos ver como é que o carro se comporta nessa situação. Nossa tradicional largadinha estolada, pisando o freio, vamos pisar aqui no acelerador, tirou o pé do freio. Ó, você vê que o motor a combustão entra com mais expressividade aqui, né? Claro, tem o sistema elétrico apoiando também. E o 0 a 100 foi em 9,86. Não é um número ruim. E tem mais um detalhezinho importante. Quando você pega o carro e coloca ele em modo esporte, aí você consegue fazer uma interação maior com o câmbio. Por quê? Primeiro que ele vai, aí sim, utilizar as marchas. E se você usar os pedal shifts, ó, aí você consegue colocar na segunda marcha, se você baixar a velocidade aqui, ó, consegue entrar na primeira. Então, nesse ponto, você vai dirigir o carro mais como se ele fosse quase que um modelo a combustão aqui nos pedal shifts. E por que quase? Porque tem algumas situações que quando você, ainda que esteja no modo esporte, se você está numa velocidade constante ou até mesmo num processo de desaceleração, se você tirar o pé do acelerador, pode até ser que ele desligue o motor a combustão e atue como um 100% elétrico, usando o sistema para recarregar a bateria. Mas o diferencial é que no modo Sport, aí sim, os pedal shifts passam a interagir com a marcha e você tem mais controle sobre o carro. Claro, gastando mais combustível. Pergunta de internauta: qual a autonomia do Hyundai Ioniq? O tanque de combustível dele tem 45 litros. Se a gente considerar o número do Inmetro, que fica muito próximo aí dos 19 km por litro, tanto na cidade quanto na estrada, estamos falando aí de 850 km de autonomia com um único tanque, o que é excepcional. Se a gente considerar o número de 17,5 km por litro, ainda assim vai ser uma autonomia muito boa. Agora, vocês viram que a gente conseguiu números melhores que do Inmetro. Portanto, a autonomia prática vai depender bastante de como o carro é dirigido. Mas vocês viram que nós fizemos médias superiores a 20 km por litro, mostrando que o carro é extremamente eficiente. Também perguntaram pra gente quais são as diferenças que existem desse carro aqui para o Hyundai Kona. Nesse caso, pessoal, eu vou falar com o pessoal da Abrão Resi para a gente também poder fazer um vídeo do Hyundai Kona e aí sim explicar tudo o que existe de similaridade e diferença entre os dois modelos.
E o preço aqui do Hyundai Ioniq, o híbrido pleno, hein, pessoal? Não é híbrido leve, mais barato do mercado brasileiro, preço público sugerido de R$ 149.990. Então a gente consegue ver aqui um excelente custo-benefício, porque por R$ 150 mil você está levando para sua casa um híbrido pleno que consegue fazer médias de mais de 20 km por litro. E como eu mostrei aqui nesse vídeo, ele consegue entregar um pacote bastante honesto quando a gente compara com outros sedãs médios do mercado brasileiro, que inclusive não são híbridos, são puramente a combustão por esse preço. Aí vocês vão dizer, ah, mas esse carro é perfeito. A gente viu que faltam aqui alguns equipamentos, a exemplo, sensor de estacionamento dianteiro, talvez um sistema de câmera 360 graus, ou ainda um assistente à condução que esse carro não tem. Mas a gente não pode esquecer, tem a tecnologia híbrida, o desempenho se mostrou muito bom, 0 a 100 aí na casa de 10 segundos, com uma economia exemplar. E em matéria de espaço interno não deixou nada a desejar. Portanto, um excelente custo-benefício para quem está pensando num sedã médio bastante racional. E aqui a gente vai concluindo o nosso vídeo. Se sobrou ainda alguma dúvida sobre o modelo, deixe o comentário aqui no vídeo, que se for necessário, eu faço um outro vídeo ou até mesmo respondo diretamente a dúvida que você ainda tenha desse carro. Lembrando, hein? A gente fez alguns outros vídeos que estão lá nas nossas redes sociais explicando mais coisas aqui do modelo. E se você gostou aqui do Ioniq, um híbrido pleno com excelente custo-benefício, procura aí a Hyundai Abrão Resi, que além de você ter um excelente atendimento, você ainda pode dirigir esse carro. Aliás, esse aqui é o do Test Drive, para você poder tirar todas as suas dúvidas e colocar na sua garagem um sedã médio com excelente custo-benefício. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.